Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras. Eu sou o Rubens Pantano Filho, diretor cultural da nossa instituição. O nosso programa de hoje tem o patrocínio das empresas do grupo Devec Passione. Quero agradecer então ao nosso irmão Gentil Passione por este patrocínio. E nós convidamos para conversar um pouquinho conosco hoje um irmão aqui de Indaiatuba, é o Alexandre Cardoso. Ele pertence à augusta e respeitável loja simbólica Sabedoria e Prudência, que é filiada à grande loja maçônica do estado de São Paulo, a GLESP. Alexandre, muito bem-vindo, por favor. Queria agradecer ao irmão Rubens e à Academia Maçônica Campinense Maçônica de Letras por poder estar aqui, tá? E pela oportunidade de falar um pouquinho sobre maçonaria e ordens iniciáticas. Ok. Bom, Alexandre, nós estávamos conversando aqui um pouquinho. Você está na ordem há quanto tempo, Alexandre? Eu desde 2012. 2012. Você foi iniciado, na verdade, em Campinas, se eu não me engano, né? Isso. Eu fui iniciado numa loja chamada Peregrinos do Real Arco, que à época pertencia à Comab, né, ao Grande Oriente Paulista, que depois mudou o nome para Arca Sagrada, hoje, Arca Sagrada, e que se encontra na GLESP hoje. Inclusive é a loja dos nossos irmãos, o Eduardo, né, o Camanhani. Exato. Eduardo Ribeiro, Isso. né, grande amigo. E então você já tem quantos anos aí de Então, eu estou desde 2012, são 13 anos de 13 maçonaria. anos? Tá fazendo já os graus filosóficos, né? Sim, sim. Você foi recentemente. Eu fui para o grau 29 agora, nessa semana. Legal. E, Alexandre, nós estávamos aqui conversando também com o Alexandre um pouquinho antes, né, de iniciarmos o programa. E o Alexandre, ele, além de maçom, é também Rosa Cruz, né? Exato. É martinista e também Do Ordendal do do Brasil. Ordendal. Bom, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo já mais ou menos conhecem, né? Talvez mais o Rosa Cruz, né? Que é uma ordem que, digamos assim, teve a sua origem, o seu início no século XVII. Depois é de origem, acho que alemã, né? Se eu não me engano. Isso, os primeiros manifestos foram Christian Rosenkreuz. É uma lenda, É uma não sei se é um lenda. personagem. Não se sabe ainda se ele é um personagem real ou lendário, mas Isso. se baseou na lenda desse Christian Rosenkreuz. Depois o martinismo, que é de origem francesa, né? Exato. Acho que século XVIII, se eu não me engano. Isso. E a Golden Dawn já é de origem inglesa, é uma ordem assim mais agora do século XIX, né? Exato. Inclusive o atual rosacrucianismo da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ele veio oriundo dessa Ordem Golden Dawn, né, onde fizeram, em parte, os maiores filósofos esotéricos do final do século XIX e começo do século XX. Então, os grandes nomes do esoterismo do século XX e XIX foram oriundos da Golden Dawn, né? Legal. Então, Alexandre, queria que você contasse um pouquinho para a gente você é maçom e também ligado a essas três ordens, né? São ordens iniciáticas, tem todas elas um caráter assim esotérico, né? Eu acho que os caminhos, né, de cada uma delas, penso eu que talvez busquem um ponto comum, que é o aperfeiçoamento do homem, né, a construção de um homem melhor, de uma sociedade mais justa num segundo momento. É isso mesmo, essas ordens têm você que participa então de 4 ordens, tem uma intersecção, tem coisas comuns, né, que você enxerga nesses... Sim, a Rosa Cruz, tanto a Rosa Cruz como o martinismo e a Golden Dawn, elas são ordens iniciáticas de aperfeiçoamento pessoal e desenvolvimento também das potencialidades humanas. Então, a diferença básica entre a maçonaria e elas é que as técnicas de aperfeiçoamento
são em outro nível diferente do que a maçonaria. Mas todas elas são essa visão de você fazer a construção do novo homem, né? Que pronto para atuar na sociedade. E diga uma coisa para mim, todas elas têm uma ritualística própria, vocês têm sessões como as nossas sessões maçônicas, com o equivalente, digamos, ao nosso venerável mestre, primeiro vigilante, etc., né? Tem Sim. todo uma ritualística própria, cada Sim. uma delas. Todas elas têm, sim, uma ritualística própria, inclusive inspirados nos ritos maçônicos, né? Porque normalmente teve uma época em que a maçonaria teve junto com a Rosa Cruz no início, né? Quando a Rosa Cruz começou a se formar, então teve uma proximidade. Então, vamos dizer assim que podemos considerar a Rosa Cruz como uma ordem quase irmã da maçonaria, né? Possuem rituais de iniciação, possui rituais dos graus, que a Rosa Cruz são 12 graus, né? 12 graus. 12 graus, todos os graus possuem iniciação, reuniões semanais, né? De colocação em prática. E a diferença é que a Rosa Cruz você recebe o material em casa para você estudar 4 monografias mensais para você estudar sobre um tema de cunho espiritual, e exercícios práticos para você praticar algumas faculdades latentes que o ser humano possui que tem adormecido. Então, nós recebemos lotes de monografias. Então, Rosa Cruz são 12 graus. São 12 graus. Do martinismo? Martinismo já são 3 graus. 3 graus. Né? 3 graus, que são a cada 2 anos você muda de grau. Então, todo ano, cada grau são 24 monografias. E no Golden Dawn também? A Golden Dawn ela já tem um sistema menor, né, de graus, e ela também possui suas iniciações, e ela tem uma coisa similar com a Rosa Cruz da Amorque, que você tem a possibilidade de fazer uma auto-iniciação em casa, e depois você fazer a iniciação no templo. Então, a auto-iniciação, como a Golden Dawn, a Amorque e a Martinista têm um caráter que envolve espiritualidade, então eles acreditam que você fazendo o auto-ritual, você já está recebendo os eflúvios dos seres superiores que já estão inspirando você para você entrar naquela egrégora da ordem. Entendo. E essas ordens, digamos, mantêm um diálogo entre elas, ou melhor dizendo também, por exemplo, para você ser martinista, é preciso que você seja Rosa Cruz ou não? Elas são independentes, você pode ingressar em qualquer uma delas sem ter participado de outra. Então, a ordem martinista, ela existem várias correntes martinistas, né? Então tem correntes independentes, e tem a nossa, que é a tradicional ordem martinista, que ela é ligada à ordem Rosa Cruz, a Amorque. Então, a ordem martinista da Amorque, ela vem seguindo a tradição do Papi, né? Papus, francês, que criou essa metodologia que é usada hoje dentro da Rosa Cruz. Então, a condição para você ser um membro da tradicional ordem martinista, você tem que estar pelo menos no primeiro grau de templo da Amorque. Agora, a Golden Dawn é independente. É independente. Golden Dawn, se você tiver ligações em outras ordens esotéricas, facilita até para você estudar. Entendi. E não há, por exemplo, praticamente a resposta é mais ou menos óbvia, porque você é maçom e pertence às 3 outras. Não há nenhuma restrição entre você pertencer a uma ou outra, ser maçom? Não tem essa condição de você ser exclusivo. Ser exclusivo de uma de outra, e nem, por exemplo, se eu sou Rosa Cruz, eu tenho que ser um maçom de uma potência regular, reconhecida. Não tem nada a ver. Aliás, você tocou nesse ponto, é interessante, porque a gente, né, eu também estou na maçonaria, já fui iniciado em 2003, né, então fazendo aí 23 anos já. Aliás, já fiz 23 anos em fevereiro. A gente, ao longo
da nossa carreira maçônica, nós fomos vivenciando, inclusive, né? Primeiro lendo as dissidências, né, de 27, quando o Mário Bering sai do Grande Oriente do Brasil, depois foi fundadas as grandes lojas, depois 73, 75, com a criação dos Grandes Orientes Independentes, e os casos mais recentes, para nós aqui no estado de São Paulo, é a cisão de 2018 entre o GOSP e o GOB. Nessas ordens também ocorreram ao longo, porque todas elas têm aí 200 anos, pelo menos, ocorreram também cisões, e há também reconhecimentos, regularidades, tratados, né, A Rosa Cruz, por exemplo, a MORC, na verdade, ela não é a primeira. Na verdade, existiram outras ordens Rosa Cruzes que vieram de 1700, 1800, que era a Fraternidade Rosa Cruzes, teve irmãos Rosa Cruzes. Então, na verdade, a Rosa Cruz da qual eu faço parte, ela, vamos dizer assim, seria das mais modernas. Então, na verdade, existiram outras correntes Rosa mas Cruz. existiram ou ainda existem? Então, hoje nós temos, por exemplo, a Fraternidade Rosa Cruz, que já é uma linha parecida a certo ponto com a MORC. Nós temos a Lectorium Rosicrucianum, e que são ordens assim, não há esse problema, pelo menos, de você participar de uma e de outra. Não tem essa cobrança, não Certo. tem essa questão da você tem que estar regular em uma e você não pode ir na outra. Na verdade, essa parte não existe. Então, Não na existe. verdade, nós seguimos lá a grande loja Rosa Cruz de língua portuguesa, que está subordinado ao Supremo, a grande loja lá que fica na Califórnia. Então, nós temos, e aí essa é a única questão. Não tem essa restrição de você, se eu quiser estudar na outra Rosa Cruz para entender como é que é. Nenhum problema. Não tem. E seria essa grande loja aqui brasileira, ela está situada onde? Curitiba. Curitiba. Foi a grande loja de língua portuguesa. Certo. Então elas são formadas assim por regiões continentais, né? Certo. Então a grande loja mesmo, o Supremo, né, o templo lá fica em São José, na Califórnia. E no martinismo também existem várias, digamos, correntes? Então, o martinismo, existem várias correntes independentes, tá? Todos eles seguem mais ou menos a mesma linha. Há uma certa uniformidade, mas assim, esse que a gente segue é dentro da MORC. Mas não quer dizer que a ordem martinista que um outro grupo formou seja irregular. Não. Na verdade, são tradições que vêm do mesmo lugar, que às vezes é aquela história do ego, né? O ego do ser humano briga, eu quero ser Rosa Cruz, mas eu quero ser martinista, mas eu não quero ser Rosa Cruz. Aí vou lá, pego um monte de irmão lá que já tem altos cargos e forma outro grupo e vão formando grupos independentes. Então nós temos muitos martinistas independentes, né? E um outro ponto também que eu tenho bastante curiosidade é o seguinte: na nossa ordem, a gente ouve muitos irmãos dizerem, não, que a maçonaria é masculina, só pode ingressar homem, etc. Isso meu ponto de vista muito particular, e creio que muitos irmãos concordam comigo. Isso é uma grande bobagem, porque existe a maçonaria masculina e existe a maçonaria feminina e existe a maçonaria mista. Exato. Dizer que, mas essa não é regular, é irregular, é reconhecida, é uma outra história. O fato é que existe. Tanto é que hoje a grande loja unida da Inglaterra já reconhece a ordem maçônica feminina, não o reconhecimento como nós entendemos, no sentido de que é possível intervisitação. Aliás, as duas ordens, né, elas se respeitam, fazem alguns trabalhos de caráter filantrópico, assistencial, fazem trabalhos comuns e têm por princípio que não deve haver visitação entre as lojas de uma ou de outra corrente, né? É possível que, não sei dizer, daqui a poucos anos, muitos anos, talvez isso se quebre. Hoje é assim. Então, existe a maçonaria feminina, mesmo que pode-se falar sobre questão de regularidade e reconhecimento, é uma outra história, mas ela existe, né? Isso é um fato.
O que eu queria saber de você é se nessas outras ordens iniciáticas há também algum tipo de restrição, ou as mulheres podem ser também Rosa Cruz, podem ser martinistas, podem participar da Golden Dawn. Todas essas ordens, tanto a Rosa Cruz, como a Martinista, como a Golden Dawn, tanto homens como mulheres, inclusive em condições de igualdade, em cargos, inclusive na MOR, que agora nós temos uma grande mestra, né? Então, na nossa loja, né, tem a mestra. Então, na verdade, não tem essa restrição. Os rituais também não tem problema nenhum de ser praticado tanto por homens como mulheres. Então, essa questão de convivência mista dentro de loja É algo. é, o meu ponto de vista pessoal, a questão da ritualística maçônica, ela segue uma tradição, Aham. né? A própria tradição dos pedreiros, tal, ela tornou esse simbolismo masculino, que era o que era executado na época. Mas a questão dos tempos atuais, é questão que se a grande loja da Inglaterra já está começando a ter essa visão mais moderna, né, sobre a questão da mulher participando da maçonaria, eu não vejo impedimento de um futuro, de repente, as lojas serem mistas, porque existe a maçonaria liberal, né, que é em São Paulo, que inclusive tem a loja Droit Humain, né, que é direito humano, que ela é a maçonaria fundada, inclusive, por Blavatsky e Leadbeater, né, que é uma maçonaria mística, e eles são reconhecidos pela França, lá por uma, eu não me recordo se é a Grande Oriente de França ou se Grande Loja de França. Então eles são, a maçonaria mista é reconhecida, né? Inclusive muitas lojas pelo Brasil são pertencentes e reconhecidas por esse tratado com a França. Então, eu acho que é uma questão de tradição. É uma questão de tradição. Em algum momento a maçonaria ela vai ter que sempre se adaptar aos tempos modernos. Então, eu acho que é possível você conviver homem e mulher dentro de uma loja num ritual. Esse é um tema Polêmico. polêmico, bastante complexo na nossa ordem. Tenho certeza que muitos que estamos assistindo não Sim, concordam, né? sim, não concordo. Mas eu sempre defendo que é muito importante o debate respeitoso, o respeito às opiniões divergentes, né? Então tem muitos irmãos estudiosos, inclusive, que tecem um conjunto de considerações, defendendo que, por exemplo, alguns defendem que pode até existir a feminina, mas que não deve haver loja mista. É um ponto de vista, né? Aham. Mas, enfim, a minha pergunta é um pouco para a gente fazer essas comparações. No caso particular das 3 outras ordens às quais você pertence, existem núcleos, né, ou lojas, essencialmente, mas porque é possível todos conviverem, mas existem, não sei se são lojas, se determina assim, essencialmente masculinas, essencialmente femininas, mistas, ou de um modo geral elas sempre são mistas. Então, tem um rito que agora está em fase de análise aí pelas potências regulares brasileiras, que é o rito egípcio Mênfis Misraim. O Mênfis Misraim foi um Mas rito. isso dentro de que ordem? Então, esse é um rito maçônico. Ah, É um rito sim. maçônico É não antigo, né? reconhecido, antigo, que ele foi unificado, dois ritos, o Mênfis e o Misraim, pelo Giuseppe Garibaldi. Inclusive, a Anita Garibaldi foi Foi iniciada. iniciada. Então, esse é um rito que até hoje ele é considerado um rito polêmico dentro da maçonaria, porque ele tem algumas alterações no simbolismo, tal, que aparentemente entraria em choque com os graus simbólicos, né? Mas ele agora, um grupo de maçons regulares, inclusive quem está capitaneando no Brasil isso, se não me engano, é lá de Pernambuco, é um mestre maçom, inclusive já foi grão-mestre lá na região do Nordeste. Ele está fazendo o rito Mênfis Misraim para ele se tornar regular dentro da maçonaria, com tratado de reconhecimento junto ao Grande Oriente Brasil, Grande Loja e Comab.
E esse é um rito que ele está fazendo, era misto, ele está criando um corpo masculino do rito Mênfis-Misraim, que ele agora as potências vão analisar a possibilidade de regularizar ele com mais um rito dentro das potências. Mas assim, nessas lojas, assim, eu desconheço o Rosa Cruz masculino e feminina separado, martinismo separado, masculino e feminino, se bem que o martinismo, quando ele começou, que ele veio do martinesismo, né, que foi Martinez de Pasquale, que foi o criador, eles eram todos homens, maçons. Então, o martinismo começou masculino, né? E aí depois Jean-Claude Saint-Martin, que foi seu discípulo, ele tirou muita coisa da ritualística, ele criou uma nova. Então aí, mais assim, final do século XIX, século XX, que é aí que começou a se tornar uma ordem mista por conta, um dos grandes nomes foi a Blavatsky, que ela foi um expoente dentro do esoterismo, então não tinha como, ela deu voz para a mulher, né? Então aí a mulher começou a chegar mais próximo, mas hoje, atualmente, essas outras ordens, eu desconheço ordens extremamente, unicamente masculinas e femininas. Ok. E, bom, você que eu vejo, né, por estar ligado aí a 4 ordens, né? Então é um, digamos, um buscador, um pesquisador, né, um garimpeiro aí nessa linha aí de esoterismo e tal. Você acha, para você, para tua formação, né, esses estudos, a participação nessas ordens se complementam para você? Se, não sei há quantos anos, né, na ordem maçônica você já falou, nas outras eu não sei há quantos anos você está. Você podia dar um depoimento assim, do seu crescimento enquanto pessoa que se envolveu e está envolvida nessas 4 ordens. Seu amadurecimento, crescimento pessoal, né? Eu comecei na Rosa Cruz, tá? Eu fui iniciado na Rosa Cruz em 2008. Antes da maçonaria? Antes da maçonaria. Eu fui, mas a vontade minha desde a adolescência era ser maçom, né? Inclusive, eu tinha um padrinho que foi meu padrinho de crisma, que era um grande amigo do meu pai, que ele era um maçom. E meu pai sempre falava, pô, eu quero que o Alexandre seja um dia encaminhado. Certo. Então eu gostava porque eu já lia sobre maçonaria desde muito cedo. Eu achava apaixonado pelo tema, pela própria filosofia maçônica. Então eu comecei pela Rosa Cruz, mas eu já estudava maçonaria. Aí a Rosa Cruz ela foi trazendo para mim aquele arcabouço espiritual. Então, na verdade, a Rosa Cruz ela força muito a questão da espírito. Força não, ela faz você aprimorar o desenvolvimento espiritual, né? A gente chama de via cardíaca, via do coração. Então, ela faz você desenvolver essa questão. E isso me deu uma formação muito boa nessa questão do esoterismo, me deu uma base muito grande que quando eu cheguei na maçonaria, eu já tinha, assim, uma visão um pouco diferente da visão de um aprendiz que chega na ordem e é a primeira ordem iniciática da vida dele. Então, eu trouxe uma outra visão, que até em meus trabalhos apresentados em loja, então eu não citava somente nunca citei somente ritual, eu sempre trazia essas ideias dessas outras correntes também, porque eu percebia que na maçonaria, uma coisa muito interessante, os mesmos princípios na maçonaria eles estão mais velados. Então, se você já é um iniciado nas outras ordens, você vê na maçonaria uma coisa que você fala, olha só, tá aqui, mas não tá só se você já tem um dedinho em outro canto aí que você vai perceber. Eu percebi isso, inclusive, nos graus superiores, perdão, nos graus Kadosh, Os filosóficos. os filosóficos em si. Eu fui percebendo que ali já tinha coisas que já tinha visto de outra forma. De outra forma. Então, na verdade, todas elas, para mim, uma complementou a outra. Uma complementou a outra em conhecimento. Então, todos os conhecimentos foram válidos. A maçonaria é uma beleza, né? Eu sou encantado com o conhecimento maçônico.
É isso aí, meus irmãos. Nós conversamos aqui hoje com o nosso irmão Alexandre Cardoso. Ele, além também de martinista, maçom, Rosa Cruz e pertencente à ordem Golden Dawn, ele também é membro da Academia de Letras aqui de Indaiatuba, é escritor, se dedica muito à escrita aí de livros infantis e tem outras qualidades também, é músico, percussionista, canta também, já fez uma apresentação na nossa academia em Campinas, né? De modo que o nosso irmão aí, ele tem um leque enorme aí de qualidades, Alexandre. Então, Alexandre, nós vamos encerrando aqui, por favor, as suas palavras finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade dada pela Academia de Campinas, Maçônica, e desejando aquele grande abraço e progresso a todos os irmãos acadêmicos também de Campinas, e que tanto engrandecem o conhecimento maçônico, né? As ideias compartilhadas com os irmãos através do simpósio, né? Então, eu tenho tudo a agradecer aqui e muito obrigado e um grande abraço aos meus irmãos da Academia de Campinas Maçônica de Letras. Bem, nós estamos então encerrando. Vou deixar aqui um abraço aos nossos irmãos da loja Sabedoria e Prudência, aqui do Oriente de Indaiatuba, inclusive a loja a qual pertence o nosso atual presidente da Academia Campinense Maçônica de Letras, o irmão José Pellegrino Neto, e temos vários outros lá conhecidos, o irmão Hélio, né? E, enfim, tantos outros que eu poderia citar aqui. Então, um abraço a todos e quero agradecer mais uma vez as empresas do grupo Devec Passione pelo patrocínio para esse nosso programa e até o nosso próximo Tempo de Estudos podcast.